A figura indica o gráfico da função contínua f, de domínio no intervalo fechado em -12, fechado em 16, e imagem no intervalo fechado no -5, fechado no 16. De acordo com o gráfico, o número de soluções da equação f de x igual a 5 é, bem, inicialmente, para resolvermos a equação f de x igual a 5, então nós estamos buscando os valores de x que satisfazem tal equação. Então, inicialmente, vamos procurar compreender quais são os valores de f de x que produzem 5 como imagem, ou seja, qual deve ser o valor do domínio que, aplicado à função f, 5 representa a sua imagem. Pelo gráfico, nós observamos que a imagem, ou seja, o valor de y sendo igual a 5, nós temos 4 pontos em que o gráfico apresenta y igual a 5, ou seja, quando x é igual a -12, quando x é igual a -7, quando x é igual a 5 e quando x é igual a 13. Então, se nós tivéssemos que resolver a equação f de x igual a 5, nós teríamos esses 4 valores para x. X igual a -12, -7, 5 ou 13. Ocorre que não é o valor de x que deve assumir esses valores, -12, -7, 5 ou 13. Esses valores devem ser atribuídos a f de x, porque não é f de x igual a 5, mas f de x igual a 5. Então esse f de x é que pode assumir os valores -12, -7, 5 ou 13. Então nós temos que igualar f de x a cada um desses 4 valores. Porque nós sabemos que f de -12, por exemplo, é igual a 5. Então significa dizer que f de x pode ser -12. Então nós vamos resolver a equação f de x é igual a -12. Como da mesma forma, nós vamos resolver a equação f de x é igual a -7. Posteriormente, f de x é igual a 5. E, finalmente, f de x é igual a 13. E todas essas resoluções com base unicamente no gráfico da função. Então, observe que f de x igual a -12, pelo gráfico da função, y igual a -12, se nós continuarmos aqui no eixo y lá para baixo, vou colocar aqui com o seno -12, nenhum ponto do gráfico cruza essa linha tracejada horizontal que eu estou traçando. Porque nenhuma imagem, nenhum valor do domínio nessa função produz imagem igual a -12. O que significa dizer que f de x igual a -12 é uma equação que não tem solução. Não existe valor de x tal que f de x é igual a -12. Então a solução, o conjunto de solução é o conjunto vazio. Eu vou colocar o -7 aqui. Se nós traçarmos também uma linha horizontal, seja para a direita ou para a esquerda, o gráfico não intercepta essa linha em qualquer ponto, nenhum valor de x faz com que f de x seja igual a -7. Então o conjunto de solução dessa equação, da mesma forma que o anterior, é o conjunto vazio. f de x igual a 5, se nós observarmos no gráfico da função f de x igual a 5, nós temos os 4 pontos indicados pelas setas. Então, para que y seja igual a 5, nós temos 4 possibilidades para o valor de x. Ou seja, x é igual a -12, ou x é igual a -7, ou ainda x é igual a 5, ou x é igual a 13. Então, se nós substituirmos qualquer um desses 4 valores em x, a imagem de cada um deles é 5. E como a imagem de cada um deles é 5, a imagem dessa imagem vai ser igual a 5 também, uma vez que f de 5 é igual a 5.
o que resolve a primeira equação, f de x igual a 5. Então, todos esses quatro valores, x igual a menos 12, x igual a menos 7, x igual a 5 ou x igual a 13, são soluções da equação original, f de x igual a 5. Mas também precisamos observar f de x igual a 13. f de x igual a 13, se nós tomarmos y igual a 13 no gráfico, vou colocar 13 mais ou menos aqui, observe que se nós fizermos uma linha horizontal aqui para a esquerda, o gráfico não intercepta aqui nenhum ponto, mas para a direita, nós temos dois pontos do gráfico que interceptam essa linha, onde y é igual a 13. O que significa dizer que, observem que o valor de x não é muito bem definido, com base aqui só na observação. Eu não posso precisar qual é o valor de x que faz com que y seja 13. Mas eu sei que existem dois valores, que eu vou chamar aqui um deles de A e outro de B, de forma que tanto a imagem do A quanto de B são iguais a 13. Então, na solução da equação f de x igual a 13, nós temos x igual a A ou x igual a B, com A diferente de B. Vou até colocar aqui, com A diferente de B. Existem dois valores para x que fazem com que f de x seja 13. Então, se nós substituirmos esses valores em x, nós vamos ter f de A ou f de B, qualquer um deles, igual a 13. E como f de 13, pelo gráfico, nós sabemos que é igual a 5, então quer dizer que f de A ou f de B vai produzir o resultado 5, que indica como sendo A e B também soluções dessa equação. Então quer dizer que a equação f de x igual a 5 tem como solução agora sim, para x, os valores menos 12, menos 7, 5, 13, A e B. Sendo que A e B não só são diferentes entre si, como também são diferentes de todos os quatro valores, menos 12, menos 7, 5 e 13. Isso significa dizer que o número de soluções dessa equação, ou seja, o número de elementos desse conjunto que representa os valores de x, é igual a 6. Então, pelas opções, a resposta, letra D.